Como vencer o pecado? Ainda há tempo? Será que ainda há tempo? Se tem uma coisa que mais complica a vida de um cristão, é o pecado. Sim, o cristão. O pecado está presente na vida de todo mundo e do cristão não é diferente. No vídeo de hoje vamos falar sobre como vencer o pecado. Ainda há tempo. Eu sou o pastor Sidney Luiz, você está em nosso canal. Se não é inscrito ainda, se inscreva, clique em curtir e deixe uma mensagem aí para eu saber que você está assistindo o nosso vídeo. E tem um teste lá no final para você. Quando Deus criou o homem, Ele criou com um projeto definido. E o pecado, a morte, o mal não fazia parte desse projeto inicial, lá no Jardim do Éden. Mas o pecado entrou no mundo. E através do pecado veio a morte e tudo que é ruim veio sobre a vida do ser humano. O pecado fez com que o homem perdesse o projeto original de Deus. Perdeu muitas coisas, entre elas a principal, a comunhão com Deus, a presença de Deus. Porque a Bíblia diz em Isaías 59:2 que os vossos pecados e as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Ele cria um grande abismo. Logo, através de um único homem, Adão, entrou o pecado sobre toda a humanidade, diz a palavra de Deus. A Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e carecem e destituídos estão da glória de Deus. Mas não pense que parece injusto, porque ao mesmo tempo que por um homem só entrou o pecado no mundo, pelo primeiro Adão, a Bíblia diz que também por um homem só, o chamado segundo Adão, que é Jesus Cristo, veio a salvação para todo aquele que nele crê. Uma vez que o pecado é algo presente na vida de todo mundo, a Bíblia diz que todos pecaram em Romanos 3:23, a mesma epístola aos Romanos no capítulo de número 6, versículo 23, também traz a seguinte palavra: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, se o pecado é uma realidade, o que acontece na vida de uma pessoa em pecado? E o que acontece na vida de um cristão em pecado? E como vencer o pecado? Ainda há tempo para isso? Bom, primeiro, na vida do homem sem Deus, sem conhecimento da palavra, o pecado está presente. Ele faz essa separação e a pessoa vive numa completa escuridão. Ela não consegue, como diz as nossas avós, enxergar um palmo diante do seu nariz. O homem sem Deus, ele não tem direção. Ele vive aflito, cansado, por maior sucesso que ele tenha na sua vida material, na sua vida física, espiritualmente, emocionalmente, sempre vai ter a necessidade de alguma coisa. Algo está faltando. É aquele sentimento da falta da presença de Deus original lá do Éden. Diz Deus através do profeta Isaías: esse povo que formei para que me desse louvor. Deus criou o homem para que tivesse acesso a ele, contato com ele, mas o pecado rompeu e fez uma grande barreira entre o homem e Deus. Mas esse projeto inicial faz parte do ser humano. Então todo ser humano tem uma necessidade por Deus. Por isso algumas pessoas, não conhecendo a Deus, tenta de alguma forma alcançar a Deus, criam para si ídolos e outras coisas mais. O homem sem Deus está perdido, ele precisa de Deus. O homem sem Deus está no pecado, ele necessita de Deus. Mas Deus preparou um projeto de redenção para o homem que passa pelo seu Filho Jesus Cristo. Assim como no passado era necessário o derramamento de sangue para perdão dos pecados, hoje também. Só que os homens no passado, eles derramavam sangue do animal, do cordeiro, para um sacrifício. Nós não precisamos fazer isso porque o sangue de Jesus, o nosso cordeiro pascual, foi derramado. Para quê? Para que nós pudéssemos então receber a remissão dos nossos pecados. Quando Cristo morreu lá na cruz do Calvário, ele então, esse processo vicário, substitutivo, fez com que ele tomasse o nosso lugar. Então logo nós recebemos o perdão dos pecados pelo sacrifício de Jesus Cristo. Através de Jesus, a Bíblia diz na Epístola aos Gálatas que todo escrito de dívida que era contra nós
foi cancelado. Logo, quando uma pessoa aceita Jesus como Salvador, ela recebe o perdão dos seus pecados. A tua alma que estava suja, que estava manchada, se torna branca, mais alvo que a neve. Quanto ao seu passado e ao seu pecado, o Senhor diz: dos teus pecados jamais me lembrarei, deles me esquecerei. A Bíblia diz que agora aquele que está em Cristo é uma nova criatura e as coisas velhas se passaram. Tudo isso é possível pela graça e a misericórdia e o amor incondicional do nosso Deus. Porém, existe algo muito importante. Assim como aquela mulher adúltera que Jesus a perdoou e disse para ela assim: olha, você está perdoada, agora vá e não peques mais. Aí começa, quando nós recebemos Jesus, começa um processo de crescimento, de avanço. Mas nós estamos aqui neste mundo cheio de falhas, pecados, tentações, e nós vamos conviver diariamente com o pecado. E nós vamos falhar, nós vamos pecar. O problema do pecado na vida do cristão é muito sério, porque quando você está em pecado, você começa a ter um sentimento de culpa, um peso muito grande. Quem leva Deus a sério, quando está no pecado e sabe que está no pecado, a angústia toma conta da tua alma. A pessoa vai para o culto, a cada louvor, a cada mensagem, ela sente corroer nas tuas emoções, nos porões da tua alma, parece que ela está presa, acorrentada. O sentimento de culpa é uma das coisas mais terríveis que tem para o ser humano em suas emoções. Mas ele não recebeu Jesus? Os pecados não foram perdoados? Sim, mas o pecado se apresenta todos os dias e precisa haver uma luta diária contra o pecado, porque o velho homem sempre vai tentar aparecer novamente e tomar as rédeas da nossa vida. Então, em Cristo Jesus, é uma luta diária para não pecar, para não viver no pecado. Quando acontece o pecado na vida do cristão, e ele pode e vai acontecer, tem que ser um acidente. Agora, quando ele se torna um hábito, aí sim nós temos um sério problema. Porque quando é um acidente, a gente leva aquele susto, a gente corre para Deus. E para vencer o pecado, você precisa se arrepender. Arrepende-se dos seus pecados. Arrependimento não é remorso, tá? Remorso é aquele que a pessoa chora, sente dor, mas continua no pecado. Agora, arrependimento é conversão, é mudança. A pessoa muda, ela se arrepende de ter feito e eu não vou fazer mais. Alguns pecados, ele se torna cotidiano, ele se torna diário. Então a pessoa tem aquela dificuldade maior ainda e ela começa a conviver com aquela culpa, com aquele sentimento terrível. Ela não tem forças para vencer, mas ainda há tempo. Por quê? Porque você está vivo. Se você está me ouvindo agora, você está vivo e Jesus não voltou ainda. Ou voltou e você ficou, presta atenção. Mas se Jesus não voltou ainda e você está vivo, então você pode agora chegar na presença do Senhor e buscar o perdão do seu pecado. Não importa qual seja o seu pecado. Não existe pecado, pecadinho, pecadão. Pecado é pecado e o Senhor quer perdoar você. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O que você precisa agora é tomar uma posição. Você pode vencer o pecado pedindo ao Espírito Santo de Deus para que te ajude em oração. Dobre os seus joelhos agora e converse com Deus. Confesse os seus pecados. Mas não se esqueça, a gente costuma pecar no varejo e pede perdão no atacado. Ou seja, a gente peca um por um e depois quer pedir perdão num balde. Senhor, perdoe todos os meus pecados. Não é a forma correta de vencer o pecado. Pecado tem nome, pecado tem cheiro, pecado tem gosto. Qual é o nome do teu pecado? Quando for pedir perdão, fale para Deus um a um. Fale do dia, fala de como aconteceu. Deus sabe todas as coisas, mas é preciso que você confesse um a um e receba o perdão de Deus. Para vencer o pecado, é preciso arrependimento, confissão, e o resto é com o nosso Deus, com tua graça e a tua misericórdia. A Bíblia diz na Epístola 1 João, capítulo 1, versículo 9, que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda iniquidade.
1 João capítulo 2, versículo 1, diz assim: Filhinhos, se nós pecarmos, temos um advogado, Jesus Cristo, o justo. Então agora é hora de você se levantar. Não fique aí prostrado, se lamentando. Há uma graça maravilhosa, há um perdão maravilhoso esperando por você. Se posicione, se arrependa, confesse e receba a graça, o perdão de Deus e o alívio para a tua alma. Vença o pecado através do arrependimento, da confissão, da graça, do amor de Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu disse que no final tinha um teste, né? Se você chegou até aqui, eu quero saber quem é esforçado, chega até o final do vídeo. Pega uma série e chega até o final. Pega um filme e chega até o final. E um vídeo da Palavra de Deus de poucos minutos, as pessoas param pelo meio do caminho. Mas se você chegou até aqui, deixa um comentário. E nesse comentário diga: eu entendi a diferença de arrependimento e remorso. Ou seja, a tua frase tem que ter a palavra arrependimento ou remorso, pelo menos uma das duas. Se esse vídeo abençoou você, compartilhe aí nos grupos de WhatsApp, abençoe alguém. Há muitas pessoas sofrendo com um sentimento de culpa, precisando de uma palavra para encorajá-la a vencer este pecado. Às vezes não é uma palavra que ela não saiba, uma coisa nova, é apenas o que ela já sabe, mas para encorajá-la a vencer. E você pode fazer isso. Um simples gesto de compartilhar com alguém, curtir e deixar um comentário pode abençoar muitas vidas. Que Deus abençoe você de uma forma toda especial. Um abraço carinhoso no amor do Mestre.